Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu quero falar com vocês sobre esse livro aqui, Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis. Eu tenho essa edição aqui, ela é... eu devo ter comprado num sebo há muito tempo atrás. Eh, Ele é o português, não é reeditado, é o português antigo. E essa edição tem algumas questões de vestibular comentado, enfim, vamos falar sobre esse livro aqui. Antes de começar a falar sobre o livro, vamos falar um pouquinho sobre o autor, né? Como já é de praxe aqui no canal. O Machado de Assis, o nome completo dele era Joaquim Maria Machado de Assis. Ele nasceu no Rio de Janeiro, no ano de 1839. E ele era filho de uma lavadeira e de um pintor de parede. Ele era neto de escravo, se eu não me engano. Ele ficou órfão bem cedo, e aí ele foi criado pela madrasta, a Maria Inês. Ele tinha epilepsia, e ele era gago, era bem tímido, porém ele era o autodidata. E ele teve também ele teve muitas pessoas durante a vida dele que auxiliaram ele a estudar, mostrar os caminhos para ele conseguir aprender várias línguas. Ele tinha acesso a livros, ele tinha uma madrinha muito rica, e na casa dessa madrinha tinha livros, então ele teve um estudo muito bom, assim. Ele casou-se com a portuguesa Carolina Augusta Xavier de Novaes, e e ela foi uma grande colaboradora na vida dele. Ela apresentou para ele as literaturas clássicas, eh, e ela ajudava ele inclusive a escrever. E daí depois ele tornou-se funcionário público, e porque naquela época não dava para viver de literatura, né, acho que até hoje não dá. E aí ele vivia do salário do servidor público. Agora vamos falar sobre livro. Esse livro ele foi publicado em 1881. Só que antes disso, ele foi publicado em partes numas revistas, como naquela época era normal também, né? Tinha vários autores que eram publicados assim. Por cada semana publicava um capítulo, aí o pessoal ia lendo, e aí quando saía o livro já todo mundo já queria comprar o livro, dependendo do que tinha lido. Pelo nome aqui, a gente já sabe que é a história do Brás Cubas. A história se passa no Rio de Janeiro, e o autor aqui já começa contando pra gente que ele já morreu. Então não, ele é um defunto autor, não um autor defunto. E aí ele conta pra nós que ele morreu com 64 anos e uma pneumonia que não foi curada. Ele conta também que provavelmente ele meio que deixou de cuidar da saúde, porque ele teve uma ideia fixa de um tal do emplastro. E esse emplastro chamaria emplastro Brás Cubas. Então, a partir disso, esse autor aqui, o Brás Cubas, ele vai contar pra gente o que aconteceu na vida dele até morrer. O Brás Cubas, ele nasceu numa família rica, e em 1805, acho que é 1805, e a família toda faz uns planos mirabolantes, assim, para o futuro dele. Aí os pais mimam muito ele, ele se torna uma criança muito mimada, assim, bem mal educada, e aí ele até ganha o apelido de menino do diabo. Por exemplo, ele vai contar aqui pra gente que num dia lá, num evento lá, que estava uma família, meio que uma festa, eh, ele ele vê uma moça que chamava Eusébia, e um beijo lá, uma situação de romance com um sujeito chamado Vilaça.
E aí ele sai gritando lá pra todo mundo: "É, Dona Eusébio, seu Vilaça estão aqui se beijando". Aí todo mundo fica horrorizado, né, causa aquele escândalo, assim. Então ele devia ser uma criança muito agradável, assim, de ter em casa e tá. E daí na escola ele faz um inferno da vida dos professores. Ele tipo, ele com um amigo dele se juntam e conversam, ninguém suporta ele. Aí na adolescência dele, mais ou menos quando ele tá com uns 16, 17 anos, ele conhece uma moça, a Marcela, que era uma prostituta, e aí ele se apaixona por ela, ele começa a levar joias pra ela, eh, até eu vou ler aqui para vocês um trecho, deixa eu achar aqui, que eu achei bem interessante quando ele está no romance com a Marcela. Aí ele vai contar que gastei, cadê? Peraí. Gastei 30 dias para ir do Roço Grande ao coração de Marcela. Daí aqui ele até achei interessante aqui que o Machado de Assis ele faz bastante analogia, né. Daí ele coloca, tá, gastei 30 dias para ir do Roço Grande ao coração de Marcela, não já cavalgando o corcel do cego desejo, mas o asno da paciência, a um tempo manhoso e teimoso. É engraçado, assim, como ele vai colocando as palavras, ele brinca com as palavras. Eh, aí ele coloca o Aí ele coloca os bens do pai dele, né, ele começa a fazer contas em joalherias usando o nome do pai dele, porque eles são uma família rica, né, então todo mundo confia. Aí ele continua lá no fim: "Marcela amou-me durante 15 meses e 11 conto de réis", que foi que ele gastou para conquistar essa moça. E naquela época acho que o dinheiro era uma quantia bem grande, aqui, de dinheiro. Aí o pai dele descobre e manda ele estudar em Portugal, na universidade. E aí ele vai e ele conta aqui pra gente que ele fica todos os anos da universidade lá só em festa, em bebedeira, e aí só que ele consegue diploma. Eh, tipo, ele não aprendeu nada na faculdade, só que mesmo assim ele consegue o diploma de bacharel, que era isso que era importante. Provavelmente era direito, né, que na época era bacharel em direito. E aí, essa questão dele estudar na universidade, não aprender nada, né, não é muita novidade pra gente, mas enfim. Aí ele volta pro Brasil, acho que uns 9 anos depois, quando ele sabe que a mãe dele tá doente. E aí quando ele chega, ele encontra a mãe dele bem doente na cama, e aí ela morre. Aí é a primeira grande perca que ele tem aqui, né. E aí quando ela morre, ele fica triste, assim, e ele vai num sítio da que a família tinha no interior, assim. Na verdade parece que fica na Tijuca, no Rio de Janeiro, e era longe da cidade na época. E aí tá, daí lá nesse sítio ele encontra a Dona Eusébia, que é aquela mesma que ele tinha pego aos beijos lá atrás com o Vilaça. E aí ela tem uma filha que chama Eugênia, e essa moça ela é manca, e bem triste. Aí ele meio que surge uma admiração ali entre o Brás Cubas e a Eugênia, só que ele não assume ela, porque ela tem uma classe social inferior à dele, né, então ele não assume. E aí o pai do Brás Cubas vai até o sítio, propor para o Brás Cubas que ele case com uma moça e talvez com esse casamento ele consiga se tornar deputado. Tá, aí ele aceita, e ele conhece a Virgília, que é a moça, né.
Aí eles começam meio que a namorar, só que ela acaba se casando com um rapaz que aparece que chama Lobo Neves. E aí eles casam, né? E ele. Então não dá certo o casamento do Brás Cubas com a Virgília. E nesse meio tempo ele reencontra a Marcela, aquela espanhola lá que ele tinha o romance lá atrás. E aí ela teve uma doença e ela tá envelhecida precoce e tá feia. Então, aí o pai dele, quando não dá certo o casamento dele com a Virgília, o pai dele fica meio desgostoso e acaba morrendo. O Brás Cubas tem uma irmã chamada Sabina. E aí eles brigam por causa da herança depois da morte do pai. Aí passa algum tempo assim e o Brás acaba encontrando a Virgília de novo. Aí eles se tornam amantes. A Virgília, que não tinha se casado com ele, agora se torna amante dele. Aí eles começam a viver esse romance meio proibido. E daí, tipo, meio que a sociedade inteira começa a desconfiar disso, mas ninguém fala nada. Aí ele arruma uma casa num bairro afastado para os dois poderem se encontrar, e eles ficam bastante tempo nesse romance. E aí continua, né? Meio que tem a insinuação que todo mundo sabe da história deles, só que meio que ninguém liga, assim, não, eles fingem que não. E aí passa mais um tempo, o Brás Cubas encontra um antigo colega de escola, que é o Quincas Borba. O Quincas Borba, ele apresenta uma filosofia para o Brás Cubas chamada humanicismo. Depois, mais no final, aqui eu converso com vocês sobre essa filosofia. Então o Brás e a Virgília continuam se encontrando nessa casa. E essa casa eles colocam uma senhora que chama Dona Plácida para morar lá para disfarçar os encontros deles. E aí é bem engraçado até a definição que Brás Cubas começa a dar as desculpas que ele dá, que ele tá ajudando, que na verdade ele tá até ajudando a Dona Plácida, que ela podia estar na rua se não tivesse esse romance dele com a Virgília. Então, e aí até o marido dela, o Lobos Neves, meio que desconfia, assim, dá a impressão que ele desconfia, mas finge que não. E aí chega um tempo que o marido da Virgília, ele recebe uma proposta para ser presidente de província, num lugar no norte do Brasil. E esse cargo de presidente de província era mais ou menos equivalente ao nosso governador de estado hoje em dia. Na época era indicado pelo imperador. E aí ele convida o Brás Cubas para ser o secretário dele. E aí ele fica naquela, né? Será que vou? Será que não vou? E aí, nesse período, a irmã do Brás Cubas volta pedindo a reconciliação. E aí o cunhado dele aconselha ele para ele não aceitar esse cargo de secretário, porque estava todo mundo desconfiando. E aí, no fim, acaba que o Lobo Neves não aceita o cargo lá de presidente da província. Tá. Aí a Virgília engravida e ela não sabe se o filho é do Brás Cubas ou do marido. E aí o Brás Cubas fica todo contente na época, tipo, fazendo planos para o que ele faria com as crianças, caso essa criança fosse filho dele e tal. Só que a Virgília perde essa criança, então ele meio que não realiza essa vontade ou não de ser pai. E aí, de novo, o marido da Virgília é indicado para ser presidente de província. E aí ele aceita porque a nomeação tinha saído em outra data. E aí ele até faz uma assim, no caso o Brás Cubas, faz um trocadilho bem engraçado aqui sobre isso. Deixa eu achar aqui. Que aí ele coloca: uma semana depois, Lobo Neves foi nomeado presidente de província. Agarrei-me à esperança da recusa. Se o decreto viesse outra vez datado de 13. Trouxe, porém, a data de 31.
E essa simples transposição de algarismo eliminou deles a substância diabólica, porque no anterior o Lobo Neves não tinha aceitado o cargo porque tinha saído a nomeação no dia 13 e ele tinha uma superstição com o dia 13. Aí dessa vez saiu no dia 31. Passado algum tempo, reaparece o Quincas Borba de novo com a filosofia do humanitismo. Aí a Sabina tenta casar o Brás Cubas, porque ela acha que não fica bem. O irmão tá solteirão lá com seus 40 e poucos anos. E aí aparece uma moça na história chamada Dona Eulália, que é filha do Damasceno. Ela tem uns 19 anos. Só que daí quando eles acabam quase certo o casamento, ela morre. E aí o nosso personagem aqui, o Brás Cuba, chega nos 50 anos sem ter feito grandes coisas na vida. Aí ele reencontra a Virgília, eles conversam, mas eles não retomam o romance. E ele ainda fala que ela ainda tá muito bonita, né? Aquela beleza mais madura, mas tá. Aí ele tenta ser ministro de Estado, não consegue. E aí ele tenta fazer uma revista sobre o tal humanitismo para ajudar o amigo dele, Quincas Borba. Mas não dá certo também. E o Quincas Borba enlouquece, morre. Aí o Brás Cubas resolve participar de uma ordem de caridade já nos últimos momentos ali. Ele encontra a Marcela lá no lugar que ele foi fazer uma visita lá doente, aí ela morre logo em seguida, e isso aí, e basicamente depois disso acaba o livro. Aí eu vou ler aqui o último parágrafo para vocês, que é basicamente o resumo do livro. Esse último capítulo é todo de negativas. Não acusei as celebridades do emplástico. Não fui ministro, não fui califa, não conheci o casamento. Então é tipo que nada deu certo, né? Aí ele termina esse parágrafo. Não, que é aquela frase famosa, né, do Machado de Assis. Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Bom, agora nós vamos falar as minhas considerações sobre o livro. Na primeira vez que eu li esse livro, deve ter sido lá no ensino médio, porque na época, não sei hoje em dia, era obrigatório a gente ler esse livro e mais outros ali da literatura brasileira para vestibular, para o Enem, para essas coisas. Naquela época, eu adolescente, eu li, eu lembro que eu gostei da história, eu achei bem engraçada, assim, né? Porque é aquela ironia, aquele sarcasmo, né? A gente pega. Só que eu não tive obviamente, né, jovem, eu não tive uma impressão muito. Tá, eu li e vida que segue. Aí eu lembro que eu li mais algumas vezes depois, e daí dessa vez eu reli, essa semana agora, que é um livro curto, né? Eu reli, e aí eu comecei a pegar várias referências que o Machado usa. Tipo, a mitologia grega, ele faz bastante referência a Shakespeare. Eu até vou ler um trechinho aqui de novo para vocês. E é ainda quando ele tá lá com a Marcela, que ele começa, né? Há dois meios de granjear a vontade das mulheres. No caso, há dois meios de conquistar as mulheres, né? O violento, como o touro de Europa, e o insinuativo, como o cisne de Leda, é a chuva de ouro de Danae. Três inventos do padre Zeus. Isso aqui é a mitologia grega, né? É o touro de Europa, que é quando Zeus se transforma num touro para conquistar a Europa, daí ele rapta a moça, leva ela para uma ilha lá e para possuí-la. E daí o cisne de Leda é quando ele se transforma num cisne para conseguir conquistar a Leda. Se eu não me engano, é a Leda que é a mãe da Helena de Troia, né? Se eu não me engano. E a chuva de ouro também é quando Zeus se transforma numa. Assim, a Danae, o pai dela. Deixa eu lembrar, o pai dela coloca deixa ela escondida lá num túnel, num lugar fechado, uma caverna,
pra que os Zeus não faça nada com ela. Só que daí os Zeus descobre, ele se transforma numa chuva de ouro, e aí a chuva penetra a terra e acaba conquistando a moça também. Então eu achei bem interessante que o Machado de Assis ele faz essas referências durante a história. E a gente só pega depois de algumas leituras. Daí tem também nessa obra o delírio que ele teve antes de morrer. Ele conta pra gente já nos primeiros capítulos, acho que é capítulo 4, se não me engano. E resumindo, é assim. Primeiro, o Brás Cubas, ele tá ali deitado, né, numa cama, ele tá mal, e aí ele toma a figura de um barbeiro chinês. Depois ele se sente transformado na Suma Teológica do São Tomás, e aí ele é levado por um hipopótamo, e assim, ele vai para um lugar frio, ele começa a sentir frio. E é engraçado, porque nessa cena a gente começa a sentir frio, assim, e um lugar com bastante neve, e e mesmo Machado de Assis, provavelmente ele não viu neve pessoalmente, mas ele descreve bem certinho, assim. E aí quando ele tá sendo levado pelo hipopótamo, ele vê uma mulher. E essa mulher é descrita da seguinte forma, cadê? De- sei que um vulto imenso, uma figura de mulher me apareceu então, fitando-me com os olhos rutilantes como o sol. Aí ele pergunta para ela quem ela é. Aí ela responde: chama-me Natureza ou Pandora. Sou tua mãe e tua inimiga. Nessa frase aqui, talvez queira dizer que a natureza ela é nossa mãe e nossa inimiga, porque ao mesmo tempo que a gente nasce, talvez pela natureza, a gente morre, a gente é engolido de volta pela natureza, né? A natureza, ao mesmo tempo que ela nos dá vida, ela destrói. E a Pandora, na mitologia grega, ela é a primeira mulher, né? Daí tem até a história da caixinha de Pandora, que ela traz consigo ali a caixa, que quando a caixa é aberta, chegam todos os sofrimentos do mundo, né? Chega as dores e tá. Bom, agora nós vamos falar sobre o humanitismo, a filosofia do Quincas Borba. Nessa filosofia, quando ele fala pro Brás Cubas, ele começa a explicar lá o que é filosofia. Que é assim, humanitas, ele é o princípio de todas as coisas, que é um homem repartido por todos os homens, está escrito aqui. Ele é baseado no brahmanismo, que é mais ou menos assim, né? Dependendo da parte de onde você nasceu do Brahma lá, você vai fazer uma determinada coisa. Então, se você nasceu da cabeça, você vai ser designado para fazer uma determinada coisa. Então, é mais ou menos assim que ele explica essa teoria do humanitismo, e essa teoria ela destruiria todos os outros sistemas, e esse sistema é a destruição da dor, e que a dor é só ilusão. E aí, durante a exposição, a gente vê bastante sarcasmo aqui do Machado de Assis, fazendo, né, no caso, Brás Cubas. E aí ele coloca que... por exemplo, eu ri sozinha quando eu tava lendo isso aqui. E ele tá falando do Humanitas, né? Daí ele começa, a fome, e ele chupava filosoficamente a asa do frango. A fome é uma prova que a Humanitas submete à própria víscera. Se chupava filosoficamente a asa do frango, achei muito assim, bem sarcástico. Agora tá. Esse personagem aqui, o Brás Cubas, ele é basicamente aquilo que eu não lembro quem que fala isso, que o normal da vida
É as pessoas nascerem, se reproduzirem e morrerem, né. E aí no Brasil as pessoas nascem, crescem, se reproduzem, não entendem nada e morrem, porque quando ele vai descontar aqui a vida dele, a gente vê que ele não entende nada, que ele tem a vida dele é meio vazia, né, ele não na verdade, daí ele não se reproduziu ainda, né, porque não teve filhos, não plantou uma árvore, não escreveu um livro, ele não fez nada, ele simplesmente passou pela vida e foi. E ele tem uma visão muito pessimista da vida, né, apesar da ironia, do sarcasmo que ele usa, ele é bem pessimista. E aí, assim, eu lembrei nessa leitura agora que eu fiz que, depois eu até li algumas coisas sobre isso, que o Machado de Assis, quando ele escreve esse personagem, ele está se baseando na filosofia do Schopenhauer, que que é como assim? Que a vida é pessimista, que a vida é muito ruim. Inclusive, o Machado de Assis, ele tinha a obra inteira de Schopenhauer na biblioteca dele. E aí, assim, a visão do Schopenhauer é que a vida é péssima, é ruim, e que o mundo é o pior, que nós vivemos no pior dos mundos possíveis. É por isso que o personagem fala, né, que ele não teve filhos, que ele não transmitiu a ninguém a miséria, nossa miséria. Porque a vida humana para o Schopenhauer e talvez para o Machado de Assis, pelo menos nesse livro, a vida é extremamente miserável. E assim, é meio perigoso, né, ver a vida humana dessa forma, porque quando você vê que a vida humana é uma coisa péssima, desagradável, dá para justificar qualquer coisa. Por exemplo, dá para justificar o suicídio, o homicídio, porque na verdade, quando você comete essas coisas, você estaria livrando o ser humano dessa péssima vida, você estaria fazendo um favor ao ser humano, livrando ele do sofrimento, né. Se você levar ao extremo essa filosofia. Enfim, eu acho que é isso por hoje, pessoal. Se você já leu esse livro, comenta aqui embaixo. Se você leu e não gostou, comenta também. Eh, e é isso, pessoal. Curte, comenta, se inscreva no canal, compartilha. Até a próxima. Tchau.